Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus em Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 15. Paz. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que hoje ela receba a paz que excede todo o entendimento e respostas vindo ao seu coração. Que ela possa buscar na Bíblia Sagrada, ouvir a tua voz e entender estas respostas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vestido em um perfeito juízo. Se eu fosse um dos discípulos, estaria procurando um analgésico nesta hora. Logo quando você acha que viver com Jesus não pode se tornar mais imprevisível do que é, você se depara com isso no cardápio do dia. No momento em que você põe os pés para fora do barco, um louco, um homem possuído pelo demônio, corre para você, somente para que seus atormentadores internos atirem porcos de um penhasco logo depois. E ainda assim, por mais louca que pareça a cena do penhasco, na presença de Jesus, é paz total. Imagina o Cristo olhando para o homem dilapidado e fatigado até a alma, prostrado no chão de terra. Pela primeira vez em muito tempo, ele está sereno, pacificamente aos pés de Cristo. O homem que havia rasgado suas roupas e cortado sua carne estava agora vestido e em perfeito juízo. Marcos, capítulo 5, verso de número 15. Os homens que estavam encarregados dos porcos acabaram de perder sua ocupação, então correram à cidade para relatar o que acontecera. Lemos em Marcos, no capítulo 5, versos de número 14 a 17, que quando a multidão volta à cena e vê esse homem, que era selvagem, em paz, ela tem medo. Que ironia! Essa multidão supersticiosa tem mais medo dessa nova situação do que do monstro que havia gritado à noite. Estão acostumados com o mal, mas não têm ponto de referência para o reino de Deus. E quanto ao homem que havia sido liberto, ele implora para seguir Jesus. Ele conhece a sensação das trevas e sabe o que Cristo havia feito. Mas Jesus diz não. Ele deixa este homem, que talvez seja o primeiro convertido entre os não-judeus, para contar a história. Este servo, agradecido, parte para sua primeira jornada como missionário. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Marcos capítulo 5, verso de número 20. Pergunto-me como o homem que se sentiu vendo Jesus ir embora e voltar a seu barco, à medida que a figura daquele que salvou sua vida e restaurou sua alma se tornava menor e menor, uma coisa ficou clara como cristal. Em nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. Uma horda de ódio havia se assomado e então Jesus Cristo apareceu e fez os espíritos maus partirem. Não sabemos quantos anos mais viveu o homem das tumbas após o exorcismo, mas tenho confiança de que ele se tornou um discípulo radical. Se você já experimentou o gosto do inferno, você se aferra ao Senhor no céu. Em 24 horas, os discípulos testemunharam que Jesus tinha poder sobre as tempestades que varriam tanto o mundo quanto o interior do espírito humano. Assistiram a Jesus falar de paz, transformando um mar tempestuoso em águas plácidas, e testemunharam o homem mais violento que já haviam encontrado se tornar liberto. O fator comum em tudo isso era a presença de Jesus. Quando você reflete sobre sua própria vida, há quanto tempo a tempestade vem te devastando? Talvez, como os discípulos, você tenha gritado: não vê o que está acontecendo aqui? Não se importa que estejamos prestes a naufragar? Talvez, o que é mais isolador e brutal, a tempestade te arrase internamente na alma. Naquele dia, os discípulos testemunharam que o abrigo de Cristo não só oferece, mas também é paz. De nossas próprias tumbas, o tormento da inquietação que aflige tantos entre nós tem causado impacto profundo em minha vida, porque eu conheci pessoalmente o homem das tumbas. Ele era meu pai. Lembro-me da primeira vez que escutei a canção de Bob Bennett, Homem das Tumbas, que conta a história do homem possuído pelo demônio.
Estava participando de uma conferência no condado de Orange, no estado da Califórnia, em janeiro do ano de 1993. No último dia, o locutor tocou essa canção, como arremate final à sua mensagem. Veja o que diz a letra da canção. Homem das tumbas, vive em um lugar aonde ninguém vai e rasga-se. E vive com uma dor que ninguém conhece. Considera-se morto entre os vivos. Não conhece a misericórdia nem o perdão, e no fundo da noite é levado a gritar. Você consegue escutar o seu grito? Homem das tumbas, possuído por um inimigo invisível, arrebenta todas as correntes e não sabe o que é ser livre. Sobre essas coisas que ele se tornou, uma memória que se esvai de carne e sangue, amaldiçoo a tumba, abençoo a sepultura. Perdi meu coração, não posso ser salvo. Como aqueles que têm medo de mim, tenho medo. Como aqueles a quem feri, sinto dor. Nu, agora, ante o meu pecado. E essas pedras que cortam minha pele, alguns tentam me tocar, mas ninguém consegue. Porque o homem das tumbas eu sou. Não consigo me lembrar sobre o que tratava a mensagem do locutor, mas ao escutar essa canção naquele dia, solucei de uma forma que não fez sentido para mim, foi embaraçoso. Não me entenda mal, a canção é ótima e Bob é um compositor maravilhoso. Mas fui levada a um lugar onde me senti tão profundamente magoada que pareceu fora de proporção em relação à história da canção. Eu concluí que estava somente muito cansada e não pensei mais no assunto, mas a letra da canção continuava a ressoar em minha mente. Comprei a fita cassete? Sim, naquele tempo ainda havia a fita cassete. À vista daqui. E botei para tocar, mais e mais vezes. A cada vez que a escutava, senti uma tristeza profunda por este louco que não conhecia a misericórdia, nem o perdão e passava por tanta inquietação e tormenta. Ao longo desses anos, estive me encontrando com Bob algumas vezes, já que não quero perder contato com alguém que me causou um impacto tão profundo. Pelo que me consta, nunca me encontrei com alguém possuído pelo demônio, e sim, da mesma forma como me aproximei daquele homem no parque, quando era estudante em Londres, também me aproximei desse homem que encontrou Jesus no litoral e finalmente encontrou a paz. Um verso em particular da canção de Bob continua a ressoar na minha mente. Alguns tentam me tocar, mas ninguém consegue porque o homem das tumbas sou eu. Compreendo o isolamento e o desespero que essas palavras representam. Quando criança, tentei muito ter contato com meu pai, mas não consegui que ele voltasse a ficar bem. Meu pai tinha 34 anos quando um aneurisma cerebral roubou-lhe a capacidade de falar e paralisou seu lado esquerdo. Este pai maravilhoso, que me amava muito, tornou-se um homem das tumbas, ainda que não fosse sua escolha. O impacto do dano em seu cérebro parecia chegar em ondas. Em um momento ele estava vestido em seu perfeito juízo e no outro era um confuso e raivoso estranho. Quando estava em seu juízo perfeito, ele chorava, compreendendo que havia ocasiões em que se tornava um estranho ameaçador para sua família e para si mesmo. Uma das minhas mais dolorosas recordações é de seu olhar na última vez que o vi com vida. Não era o olhar de um pai amoroso, mas o esgar de um homem selvagem que queria me ferir. Em vez de deixá-lo bater em mim com sua bengala, eu a puxei dele e ele caiu ao chão gritando como um animal. Ele foi levado naquele dia e morreu pouco depois em um hospital psiquiátrico. Compreendo agora como adulta o que não podia compreender como criança, que meu pai estava doente e que não tinha controle sobre sua raiva. A tristeza que suportei, no entanto, sempre me fez perguntar como seria ficar presa dentro de um corpo que me traísse dia após dia. Fui capaz de receber a paz que a compreensão traz, mas e meu pai? Que paz ele poderia conhecer? Foi só quando voltei em 2008 ao lugar onde meu pai deu seus últimos passos na terra que Deus respondeu minha pergunta. Meu pai não morreu em um leito médico, mas em um rio atrás do hospital. Ele havia fugido naquela noite e os médicos não conseguiram determinar se ele havia tropeçado e caído ou se aquela foi sua maneira de escapar das cavernas de uma enfermidade. Nunca quis andar por aquele litoral, mas me encontrei lá um dia. Enquanto estava naquele lugar de pesadelo, senti Cristo me dizer: estive lá naquela noite. Seu pai foi dessa terra para meus braços e eu o carreguei para o lar. Lá no litoral, 2 pares de pegadas se encontraram. Uma voz grita:
Outra começa a falar. Em um único momento e com uma só palavra, o mal parte como uma manada desabrida. Homem das tumbas, ele ouve esse grito. Sob essas coisas que você se tornou, vejo um homem de carne e sangue. Dou-lhe a vida além da sepultura. Curo o seu coração e vim para salvar. Não é preciso ter medo, não se amedronte. Este homem dos pesares conhece sua dor. Vim para levar seu pecado embora e levar essas marcas sobre minha pele. Quando ninguém consegue tocá-lo, eu consigo, porque o Filho de Deus eu sou. Talvez esse tipo de tormento tenha tocado sua vida. Agora compreendo minha afinidade com aqueles que têm outras histórias para contar além daquelas que parecem ser a verdade sobre suas vidas. Sempre fui atraída pelas histórias de perda. Por muitos anos tive a impressão de que fracassar em salvar meu pai e que salvar outra pessoa poderia me trazer alguma paz. Eu sei como o homem das tumbas, os discípulos e todas as almas perdidas e atormentadas aprenderam que somente Cristo pode salvar. Somente Ele pode trazer paz. Ainda posso ser uma amiga que vê além da aparente verdade e uma companheira na jornada para casa. Ao longo desse caminho, tenho certeza de ter visto muitas vidas atormentadas nesse mundo e de encontrar minha própria inquietação e tormento vez por outra. No entanto, Cristo nos promete que a vida aqui não tem de ser assim. Basta procurarmos por Ele no horizonte e correr em sua direção, pedir por sua paz. Ele pode trazê-la com apenas uma palavra, apenas com um relance. Ele não vê nas tumbas. Ele nos vê nas tumbas e anseia por nos levar a um lugar melhor, a um lugar de paz. Sob essas coisas que um dia fui, agora sou homem de carne e sangue. Tenho uma vida além da sepultura. Encontrei meu coração, agora posso ser salvo. Não é preciso ter medo, não me amedronto. Este homem dos pesares levou minha dor. Veio para levar nossos pecados embora e levar essas marcas sobre sua pele. Estou contando para você essa história, porque o homem das tumbas era eu. Uau, glória a Deus, era eu e era você. Mas Jesus, a palavra de Deus nos declara que Jesus, Ele nos tirou, eu li isso hoje, Ele nos tirou do Egito, para que nós nos tornássemos então o seu povo. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, se eu não me engano, estou abrindo aqui a Bíblia enquanto falo com você. No capítulo 4, versos de número... não recordo agora, não recordo. No capítulo 4, versos de número... Capítulo 4, versos de número 20. Ele, o próprio Deus tirou o seu povo do Egito, para que esse povo, então, se tornasse herança do Senhor. Está no final do versículo. Deus tirou vocês do meio da fornalha de fundir ferro. Eu estou lendo na versão da Bíblia Mensagem. Ele te tirou do Egito para transformá-los num povo da herança dele. E é isso que vocês são hoje. Vocês não são mais o homem das tumbas. Vocês não são mais o homem das cavernas, o endemoniado gadareno. Vocês são hoje herança bendita do Senhor. Povo exclusivo do Senhor. É isso que nós somos, essa é a nossa identidade. Ah, minha amiga, que você possa dobrar os teus joelhos assim que possível. E você possa reconhecer o Senhor como Deus da tua vida e dos teus dias, o teu resgatador, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e faz. E deseja fazê-lo. E o teu milagre está ao passo de uma oração, a uma distância de uma oração. Então se apegue a esse Deus. Vá para as páginas da Bíblia Sagrada, porque Ele tem resposta para você. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.